É um enorme prazer estar aqui de novo nesse palco, pela 9ª edição. É o maior da Pix de todo. Todo ano a gente vem crescendo o evento. A ideia é a gente falar aqui sobre a experiência do cliente, que é um assunto que está no core de todo o negócio, né? Sem o cliente não existe negócio. E aí, para participar desse bate-papo com a gente aqui, eu queria convidar a subir no palco o Tech Manager do Banco BMG. E aí receber eles com uma salva de palmas aqui, o Jadson Vieira. E também o Solution Manager do Banco Rendimento, nosso amigo aqui, o Josmar Peixe. Beleza, turma, vamos lá então. Bom, primeiro é um prazer aí de vocês terem topado bater esse papo aqui com a gente. Sempre uma honra ter 2 clientes de peso aqui do setor financeiro, super inovadores, e tenho certeza que a gente vai contribuir e dar alguns insights aqui para o público tá participando com a gente aqui do bate-papo. Bom, eu queria começar com o Jadson, mas também se o Josmar quiser começar. Banco não é tudo igual, né? Assim, apesar de ter o core ali, que é a questão financeira, uns têm um direcionamento por um caminho, ainda mais agora que a inovação está permitindo diferentes arestas, tem bancos focando em B2B também, né? Rapidamente aí, Jadson, dá uma explicada como é que está o BMG nesse momento aí, quando a gente fala de posicionamento aí, para a galera entender aqui. Não, bacana. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, Sato? E assim, o banco passou por uma estruturação recente, né? Voltando à origem de crédito consignado, que é o cargo-chefe que ele tem Back hoje. to the basic. É isso, exatamente. Focado também com a ação das franquias e as lojas físicas que ele tem, que é o Phygital. E então, o banco recentemente tem focado muito na simplicidade, na qualidade e na maneira com que ele trata com os clientes que são público 60+, né? Que são um cliente que é bastante fidedigno e que consegue trazer uma rentabilidade, uma receita muito boa para o banco, né? E, Josmar, como é que é lá no rendimento, meu cara? Meu amigo, bem legal. Bem, boa tarde a todos. Meu agradecimento à Syncid, a todos pelo convite. Meu agradecimento a todos que estão nos assistindo. Bem, falando um pouco do Banco Rendimento, acho que é um banco, não todos os anos do BMG, mas tem uma boa idade, mais de 3 décadas, muito intenso com câmbio, mas a gente tem uma grande participação também no Bank as a Service. Fica o meu abraço aí para o time de Payments que está aí. A gente talvez não com a imagem tão solidificada e tão compartilhada no mercado, talvez como o BMG, mas tendo em vista que a gente paga todos os youtubers do Brasil pelo banco, né? A gente tem uma participação muito grande, bem conhecida por esta turma, né? Às vezes a gente o banco é conservador, mas a gente está um pouquinho próximo da turma jovial também. Você é TikToker também ou só YouTuber? Por hora, o que for Google, né? Muito bom. Bom, entrando aqui na temática nossa de experiência do cliente, né? Que a gente tem um desafio bem grande para qualquer negócio, ainda mais agora, principalmente dos negócios digitais, que é primeiro atrair através da experiência, né, a personalização, etc. Depois reter esse cliente, engajar ele e lá na ponta ele virar um promotor da marca ali, do produto, do serviço que está sendo construído, né? A McKinsey no ano passado fez uma pesquisa dizendo que 76% dos consumidores se sentem frustrados quando ele não tem uma experiência personalizada por diferentes canais, seja o físico, ou até mesmo, ou inclusive o digital ou o digital, né, que é bem comum hoje em dia, né? E aí a gente sabe que a experiência ela tem toda uma arquitetura ali, né? Se é do digital, não é só a app que está, tem todo o que está por trás, né? E aí como é que vocês veem, qual que é
a importância das APIs, por exemplo, nesse tipo de experiência, como é que tem sido a jornada de vocês nesse momento e como que as APIs têm impulsionado para gerar experiências melhores, seja para o B2C ou para o B2B. Quer começar, Jadson? Bora lá? É bastante interessante, porque o BMG tem um foco bem customizado para os clientes, né? Não é uma novidade, né? Mas ele tem essa questão da customização para os apps que são de parceiros e dos clubes, né? Futebol. Quais são os clubes? Tem Corinthians, Vasco, o Galo, né, que não pode falar. Mas é super interessante que ele tenta otimizar e fazer com que a exposição das APIs sejam mais focadas para a customização da experiência daquele cliente, né? Então, a gente passou recentemente por uma repaginada do app para melhorar essa experiência, trazê-la de forma mais suave, fazer uma otimização dessas APIs, justamente para pensar nessa forma de customizar aquela experiência final para o cliente, né? Então, isso trouxe alguns ganhos super interessantes e acabou trazendo bastante time to market para a gente conseguir trazer novos produtos, focar em alguns cargos-chefes que são produtos consignáveis, FGTS. Então, é um pouco disso. De bola. E lá, meu amigo Josmar, como que as APIs têm ajudado no crescimento do negócio e nessa experiência aí? Eu sei que vocês estão no B2C, no B2B também, né? Então, essas duas pontas aí requerem demandas diferentes aí, esses dois olhares aí. Não, legal. Bem, a API acho que está bastante no nosso DNA, tendo em vista que hoje a gente tem dos produtos, pelo menos tech, né? A gente tem o Bank as a Service, que tem uma participação muito grande, muito intensa dentro do banco, dos projetos, das decisões estratégicas, né? Só que nesse as a Service a gente tem outras coisas também que traz bastante insights quanto a clientes, né? Mas normalmente muito mais no B2B, né? Que a gente tem o nosso câmbio as a Service, como o banco, nesses 30 anos, ele tem um DNA muito forte ligado a câmbio. Houve uma compra de uma empresa, que é a cotação, e depois um spin-off para toda essa parte de câmbio. Então, a gente tem o câmbio as a Service devido a isso, né? A gente, por parcerias, hoje o banco tem uma Venture Capital para investir em startups do B2B. Com isso, nasceu algumas empreitadas com crédito no agro. Então, a gente começou a fazer algumas parcerias. Então, a gente tem um Credit as a Service nascendo também. E, por fim, a gente está falando muito sobre cliente, né? A gente já tem iniciado novos desenhos de jornadas digitais para os clientes, mas aí já é mais no B2C, para utilizar, por exemplo, inteligência artificial as a Service, para iniciadas dentro do banco, né? Tudo que está dentro está nas fronteiras para atender áreas internas, né? Como que é para mar aberto para os clientes externos, né? Então a gente está estruturando algumas coisas, mas voltando para a API, né? Como a gente também tem um DNA muito forte de API First, né? A API com seus dados em tempo real, o que o cliente está consumindo, tem muita oportunidade. Por exemplo, a gente tem uma área de cross-selling e de BI que monitora para nós, e a área de vendas já pode ir verificando o que pode ser gerado de lead, e com isso personalizar produtos, ou talvez desenhar novos produtos e reativar produtos, por que não, né? Então, você tem uma oportunidade momentânea para um produto, você tira proveito desse produto, só que às vezes ele não é o momento mais dele no mercado. Você retira ele, mas tem coisas que a gente também está checando de voltar, né? E acho que um outro ponto é até o próprio, sem você ter a comunicação direta com o cliente, né, mas através até do próprio uso da API, a gente consegue entender o que para o cliente talvez faça mais sentido, né? Então, hoje, a gente está muito atento a esse tipo de coisa. Qual seria o exemplo que você teria para esse caso aí? Cara, a gente tem, por exemplo, cartão de crédito, a gente tem o próprio crédito, quando veio pela parceria, a gente não tinha muita imaginação como poder ajudar o cliente, mas tendo em vista que a gente tem um Bank as a Service muito forte, que tem gente que não quer ter um chassi financeiro dentro da sua instituição, a gente percebeu que para a área de crédito também, né? Às vezes o cara está fazendo tudo na planilha. E aí, pelo fato de você disponibilizar uma API para ele fazer um onboard do cliente dele, que vem para dentro da minha casa,
eu volto com um score de crédito, uma análise do cliente para ele, né? Para ele tomar a decisão se vai dar o crédito ou não, e aí utilizar toda a minha infraestrutura para agilizar o dia a dia dele, eu acho que foi, pelo menos recentemente, uma das melhores experiências que a gente está tendo. O barato da API, mesmo para o B2B ou para o B2C, né, é que se ela está bem estruturada e gerenciada, você consegue, de fato, ver qual que é o impacto que está tendo ali na experiência, por como que a API está respondendo ali. A gente sabe que elas estão plugadas em sistemas que são complexos, às vezes são legados, mas ela é uma camada ali que, bem gerenciada, ela consegue resolver parte dessas questões e você tem a monitoria por ali, né? Para o B2B também, né? E aí, no B2B, o Kleber e o Marcílio falaram lá no Keynote sobre o Developer Portal, inclusive os novos produtos e o Developer Portal novo da Sensidia, né? Ele é a principal porta de entrada da experiência do B2B, né? Que é por ali que ele começa a ver qual que é a experiência de relacionamento que ele tem com você, né? Se aquele portal está com onboard facilitado, se as APIs estão com design simplificado, se tem um suporte de atendimento ali de developer experience, né? E ali ele já começa a ver se a relação ela é promissora ou não, né? E lá no banco de rendimento, eu sei que está bem resolvido isso, né? Obviamente que é uma jornada que vai de evolução, né? Até complementando, né, eu acho que você falando de jornada, me lembra um pouco também dessa jornada a gente venceu grandes fronteiras, né, e digo internacionais. Quando a gente experimentou o Pix Internacional, tudo foi possível devido à API. Então, é um produto que tem todo um arcabouço interno de conversação entre APIs, mas que só foi possível pôr lá na ponta no parceiro devido a APIs, né? Show de bola. E em termos técnicos, assim, qual que é o principal desafio dessa jornada de melhoria da experiência para fazer, de fato, as coisas acontecerem lá, Jadson? Sem sombra de dúvida, a integração com o legado, né? Acho que sinal do nosso, acho que é de quase todo o player, né? E é super interessante que a gente tem hoje acho que 41 correspondentes bancários que são nossos parceiros, que hoje fazem lead, fazem todo o processamento, por exemplo, de um produto que é o FGTS no banco, e conciliar esse cara com o nosso core bancário e ainda dar sustentação para o nosso cliente na ponta, né? É uma balança ali que você tem que sair pesando, né? Então, a questão de otimização das APIs, redução de custo, né? Que, querendo ou não, aquele parceiro, aquele player tem que trazer um retorno significativo de receita para justificar o consumo daquelas APIs, né? Então, acho que conseguir fazer esse legacy wrapper, né, essa casca, para otimizar a jornada do parceiro, do nosso cliente final, em cima do nosso legado, aumentando a segurança, a questão de compliance dos dados, né, é um desafio técnico que a gente enfrenta. Temos conseguido superar algum deles, principalmente com essa jornada de modernização, e estamos a cada dia trazendo um pouco mais essa jornada mais suave, né? Com menos erros, com mais transparência. Bom, o bom é que a API, ela, nesse cenário de legado, ela consegue ser uma camada de absorção de impacto ali, até de estratégia de evolução, né? Você consegue conviver com o legado e coisas novas ao mesmo tempo, e às vezes ir tirando alguns modos, colocando em microserviço, né? Imagino que seja algumas das estratégias que vocês utilizam lá também, né, Josmar? Sim, porque hoje você imagina que quando você transfere uma integração, seja por banco, seja por outros modos que não seja API, você está falando vários idiomas dentro de um mesmo caminho, né? Então, a partir do momento que você transforma a jornada de algum processo em API unicamente, né? Você está transformando tudo para falar um mesmo idioma. Então, isso é fantástico. Você ganha muito tempo, está todo mundo entendendo que é via API, um caminho é único, enfim, né? Então, tem poucas variâncias nessa integração, né? Acho que até na parte de complementando um pouco, né, falando um pouco da segurança que ele comentou, né, quando você vai ver as configurações para uma segurança de banco, de outros tipos de integrações, cada uma trabalha de uma forma, é de um protocolo, é por um caminho, é por um ferramental, né. Na API, como hoje, pegando o caso da própria Sensidia, que roda dentro da Amazon, então qualquer dado em trânsito tem o TLS, que já é default dentro do HTTPS, né,
das requisições, né? Mas você dentro de casa você também pode fazer um trabalho de criptografia dos dados em trânsito, dos dados em repouso em base, e isso é um outro desafio também que veio até devido à LGPD, né? Às vezes a gente que está na ponta técnica ou a ponta do negócio, tema de segurança não é um tema muito sexy, né? Então ninguém quer trazer para uma mesa de executivo para discutir. Então assim tem uma baita barreira para ser discutido e colocar esse tipo de coisa na operação. Mas pegando o gancho do Jadson, segurança acho que é um tema bastante desafiador quando fala de API, porque a gente quer colocar algo de pé rápido, mas ninguém quer tudo que vem junto, né? Que acaba dando uma certa morosidade, mas tudo é para o bem, para lá no final tiver um uso muito tranquilo, né? Ninguém quer ser invadido, enfim, por aí vai, né? Então, acho que é bem importante essa parte de segurança. Às vezes, segurança demais impacta também na experiência do cliente, né? Talvez mais do B2B, né? Porque quem vai se conectar ali vai ter que adotar esses padrões ali e ver como é que isso funciona na prática, né? Obviamente, as evoluções dos padrões de mercado aí e a própria tecnologia da Sensidio, que já traz isso dentro da caixa ali, aceleram bastante esse processo, né? Mas toda vez que, de fato, isso está trazido para a mesa, gera um ponto de morosidade ali, né? E a cultura centrada no cliente, né? Quando você fala de cultura, ela é um assunto que não é trivial de se ter dentro de casa, né? Ele é custoso, o investimento, né? Requer uma mentalidade voltada para isso. É um negócio que não dá para terceirizar, né? Não tem como contratar uma consultoria. Cara, tem que ter esse conhecimento dentro de casa, essa cultura de cuidado, de atração, de retenção e depois, porque no final, como eu falei lá, você quer que o cliente seja o promotor da sua marca, né? Ele fala assim, cara, o Banco Rendimento, o BMG, cara, me atende super bem aqui, cara, te recomendo para você, para os amigos aí, tateando ali o NPS, né? Eles para o que você está precisando aqui, né, Jadson? Não, e é super interessante essa questão da segurança e da jornada do cliente, né? Porque se for, a gente tem tanto tempo de fidelidade ao cliente, né? Mas se a gente vai olhar para o lado da segurança, até pela regulação, a gente quer fazer zero trust, colocar todas as camadas de segurança e às vezes esse trade-off de segurança versus experiência, né? Tem que fazer algumas escolhas para que você consiga manter com todo o compliance a segurança e, ao mesmo tempo, trazer uma jornada que seja aceitável, que o cliente se sinta acolhido e consiga transitar ali de forma suave, né? Então, é muito interessante no BMG, nesse processo de migração, por exemplo, do nosso app, a gente fez todo o onboard com relação à questão de migração do nosso login, etc. E foi sempre um peso. Cara, a gente vai ajustar o nível de segurança aqui, para a gente não perder toda a rastreabilidade, o compliance, os níveis efetivos de segurança e risco, porque o banco precisa fazer esse tipo de avaliação, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa trazer uma jornada fluida, que seja clara, para que aquele cliente continue a ser ativo no app e tenha um tempo de retenção maior para fazer a oferta de mais produtos, etc. Né? Show de bola. Entrando na parte de indicadores, né, a gente sabe que para a gestão de produto e para você monitorar a experiência do usuário, você ter informação ali de como está sendo essa experiência é fundamental, né? O estudo do Gartner lá mostrou que 30% apenas dos donos de produto têm informações suficientes sobre a experiência que o usuário está tendo ali para, de fato, tomar alguma ação estratégica, né? A expectativa é que esse número chegue a 70% em 2028, né? Quais são os indicadores chaves assim, que vocês utilizam, principalmente com foco no impacto para o negócio, né? Na prática? Falando um pouco do BMG, a gente tem a questão da taxa de adoção de cliente, né? Ou seja, quanto a retenção daquele cliente para um produto novo, da utilização daquele produto está gerando uma disponibilidade, e é razoável que a disponibilidade das APIs entrando nesse mérito, né? A questão de aumento de receita, né? Ou seja, a introdução de novos serviços estão trazendo uma receita maior, então a gente tem como carro-chefe o produto consignado, né? Então, vários tipos de produtos ali dentro. Então, se aquela nova funcionalidade está trazendo uma receita maior. E também a questão de otimização e eficiência, né? Que é redução de custo. Então, receita versus despesa, a gente tem que sempre trazer a questão de eficiência de custo, e a otimização das APIs acaba trazendo um valor significativo da forma com que a gente faz essa redução de custo, né? Então, o tempo de processamento das APIs, a quantidade de throughput que você consegue lidar para aquele parceiro, para aquele cliente, isso acaba otimizando bastante a questão de redução de custo. De bola. Como dar uma
experiência animal com o menor custo possível, né, Jadson? Esse é o desafio que a gente de todo mundo. Superou um pedaço hoje que a gente está tentando utilizar cada dia mais lá no BMG. E Josmar? Bem, falando também do meio chapéu técnico, meio chapéu de processos, né? Eu acho que o bom e velho feijão com arroz, que é o NPS, acho que é óbvio que você depende muito da proatividade do cliente para ele responder para você e te dizer, ser bem sincero, se está bom, se não está bom, o que está bom, né? Às vezes o cliente, além dele não se expressar, às vezes quando se expressa, não se expressa da melhor forma, né? Então, mas ainda o NPS é um bom arroz com feijão, mas seguindo um pouco da linha do Jadson, que ele comentou da experiência dele no BMG, acho que a gente também não foge muito disso, né? Falando um pouco do viés técnico e depois talvez indo um pouco do viés financeiro, hoje a gente mede pela quantidade de requisições ligadas a uma API, né, vendo se o produto faz sentido ou não faz sentido, vendo o tempo de latência, às vezes, da própria API. A gente tem toda uma proximidade aqui com vocês na hora do suporte, enfim, né, que dependendo do dia, dependendo se pega uma Black Friday, enfim, né, a gente precisa saber como é que está o nosso ambiente, se ele está bom, se o tempo de resposta está ótimo, né? Então tem alguns indicadores lá para a gente não deixar esse tipo de coisa impactar, e aí a gente gera o indicador se aquilo realmente está, pelo menos assim, um tempo aceitável para nós, e eu entendo que é automaticamente aceitável para os clientes, né? A gente precisa talvez se antecipar algumas coisas e não esperar que o cliente traga a reclamação, né? Falando um pouco da API em si, rentável, né? Eu acho que você precisa ter indicadores para saber se aquele produto deve ficar de pé, se o volume que ele está gerando é alguma coisa que realmente gere caixa para dar continuidade ao produto em si, ou se a gente tem que parar e refletir para fazer uma melhoria ou até mesmo descontinuar o produto, né? Então, a gente sempre está muito atento a esse tipo de indicadores para saber o que merece continuidade e aquilo vai se manter para nós, né? E coisa que a gente quer investir, fazer melhorias ou, como eu comentei, eu acho que é sempre importante estar na mesma opção de você revisar se aquele produto tem que manter vivo, né? Vocês medem o NPS do B2B também, Josmar, ou é só mais um foco do B2C ali? Cara, temos os dois. Só que eu acho que o NPS do B2B me parece, às vezes, um pouco menor que do B2C. Parece que o cliente da ponta, lá, o CPF, ele está mais disposto a responder um NPS que, às vezes, o B2B. Mas a gente tem tido, tá, respostas, mas, em volume, o B2C responde bem mais o NPS. Até porque o B2B ele tem a característica para quem você está perguntando, né? Você está com relação com um parceiro ali, uma outra organização que tem milhares de pessoas muitas vezes, né? Para quem que você vai perguntar, né? E aí quem está se relacionando diretamente com vocês é às vezes mais de uma pessoa, né? Pergunta para todos, para um. Você tem essas particularidades aí do NPS para B2B, né? No caso lá no BMG é 100% B2B, né, Jadson? Certo? Exceto, obviamente, vocês têm uma parceria com os clubes lá, mas aí é uma relação de parcerias mesmo, né? Exato. Certo? Show de bola. Bom, entrando no assunto de IA, tem uma outra pesquisa do Gartner do ano passado, perguntando sobre qual que era a disposição que as pessoas, o conjunto de pessoas pesquisadas ali, teriam de usar a IA como um advisor, um assistente financeiro, etc., que é uma das possibilidades que a gente tem aqui, né? Mas aí, obviamente, não vamos precisar, falar especificamente sobre isso, né? Então, a pesquisa trouxe que de 4 de cada 5 teriam uma disposição muito alta de usar a IA como assistente ali, né? Em contrapartida, a gente tem 10%, por volta de 10% das IA hoje que eles chamam de AI emocionais, né, ou empáticas, né, fica melhor, né? Tem uma fluidez ali, uma certa empatia na conversa, não é aquele bot duro ali, né? Você sente que de fato tem um pouco de olhar sobre isso. A Generative AI está proporcionando cada vez mais isso. A expectativa é que chegue a 70% lá para 2030, algo nessa linha, né? Mas aí, pegando o tema de IA como um todo, né? Como é que
vocês estão tateando esse tema, isso está dentro da agenda, e qual que é o papel da API nesse contexto aí dentro da arquitetura, né? Começar contigo, Josmar, pode ser? Pode sim. Bem, a gente está na nossa agenda, a gente tem feito algumas iniciativas, acho que a primeira coisa importante dizer é que na experimentação muita coisa fica pelo caminho, então nem tudo é sucesso, muita coisa a gente viu que não era exatamente algo fácil e rápido para se mostrar teu valor no retorno, ou às vezes no refino, né, do modelo para usar IA não é tão simples, dependendo do assunto, envolve muitas variáveis que a gente não tem, e no final das contas a IA ela é um monte de resposta pronta, esperando você perguntar, e você precisa ter uma base muito boa. Então, para alguns assuntos, a gente, enfim, teria que treinar muito para chegar a algum resultado interessante para alguns produtos, né? Com isso, você comentou sobre o pessoal estar aderindo, então a gente começou a voltar para a ponta, né? A gente montou o nosso rendimento GPT, a gente tem algumas coisas internas para o usuário na ponta, para a parte de atendimento, enfim, né? Está na nossa agenda. Falando um pouco da parte de API, é óbvio que a API ajuda muito, porque na própria implantação da IA dentro do grupo, se não fosse as APIs, por exemplo, falando um pouco da nossa implantação lá, a gente usa parceiros de nuvem pública, a própria OpenAI, e tudo é muito fácil e rápido de implantar devido a ser por API. Então, você, dentro do seu contrato, obviamente, enfim, não vou entrar nos miúdos disso, mas gerou tua chave, tem a autenticação, tem o controle, tem a segurança, tem o throttling, enfim, você coloca o quanto você quer consumir por dia e por aí vai. Então, tem toda uma segurança dentro do consumo e uso dessas IAs de nuvem pública, e super recomendo, porque é muito fácil e rápido você fazer a subscrição, o crédito, e começar a iniciar. Então, foi muito rápido para nós quando a gente decidiu ir por esses caminhos que tem mais quick wins, né? Então, e ainda mais com a API, foi muito fácil, muito rápido implementar para alguns caminhos, né? Não vou falar que a gente não teve ou tem desafios, a gente tem bastante. Nem tudo está maduro, e aí eu garanto para vocês que é até interessante, né? Os usuários nas nossas empresas, quando o nosso projeto tem um bug, parece que é inaceitável, mas todas essas nuvens públicas, essas IAs públicas estão cheias de problemas, e eu garanto para vocês que eu tenho passado por muitos com todos. Então, só que a gente está olhando o copo meio cheio, a gente está vendo o que eles estão conseguindo acelerar para nós, estão acelerando bastante coisas, e a gente está conseguindo aproveitar e surfar a onda junto. E aí, vamos virar beta teste lá do copiloto de design de APIs Sensível ou não? Cara, vamos, só que eu como um bom mão de vaca, eu vou pedir de graça. Muito bom. E aí, Jadson, como é que tá lá, cara? No BMG a gente está passando por uma jornada um pouco pré, né? Que é a questão de analytics, né? De entender um pouco o nosso dado e maturar ele, a gente conseguir estruturar, até pela questão falando novamente de compliance, né? De conseguir trabalhar esses nossos dados internamente para que a gente consiga ter uma maior assertividade, proteção dos dados, que é super importante, está em voga aí. Então, a gente está no processo mais de entender nosso dado, fazer toda a parte de analytics, de BI, com o dado em si, para que a gente consiga, em cima disso, começar a tatear algum tipo de uso de LLM interna, muito focado com o enriquecimento e a tratativa de mineração de dados que a gente tem hoje, né? Então, o banco, até pelos 90 anos, está começando a amadurecer muito mais a informação que ele tem hoje, do que, de fato, tentar projetar algum tipo de uso de tecnologia de LLM ou de AI. Uma coisa que eu não sabia, mas com toda essa ascensão desse tópico, né, a gente vai estudando e conversando bastante, né? Primeiro, obviamente, os dados eles são fundamentais ali, e aí quanto mais organizados, estruturados, isso daí é base para você, de fato, conseguir extrair maior valor. Aí tem duas coisas relacionadas a dados ali. Não necessariamente ter muito dado é o melhor caminho para determinados modelos que você vai utilizar, né? O GPT, obviamente, ele está mais popular porque é o que está chegando na ponta para todo mundo ali, o modelo dele, né? Mas você tem já uma quantidade grande de modelos que, para determinadas jornadas, eles funcionam melhor do que para outras. E aí, para alguns, você não precisa de ter muito dado, é pior
do que ter pouco dado, né? Isso é interessante. E aí, uma das recomendações, inclusive, é que você teste para determinadas jornadas alguns diferentes modelos e ver qual que performa mais para aquilo que você está querendo, né? Esse foi, inclusive, um dos das jornadas que a gente teve na Sensidia, justamente para todos aqueles lançamentos de Generative AI que a gente tem colocado dentro da nossa solução. Show de bola. Bom, como é que a Sensidia está dentro desse contexto todo de vocês ali, do BMG, da rendimento? Onde que a gente está encaixado aí nessas experiências aí para os clientes de vocês? A Sensidia é um parceiro hoje coringa, né? Principalmente pela questão de gerenciamento de APIs, né? O ciclo de vida, a gente tem melhorado bastante e a Sensidia tem amparado bastante com a forma que a gente lida com o ciclo de vida e a otimização das APIs, né? Então, a automação de processo, a questão do Adaptive Governance, a forma que a gente tem a segurança. Então, a gente conta muito, tem um contato muito grande com a Sensidia para alavancar e trazer uma jornada melhor para os clientes, né? Que nem eu falei, o banco de 90 anos tem muito tipo de tecnologia, tem muitos parceiros com esses bancários, e a Sensidia conseguiu trazer para a gente uma forma de alavancar essa experiência e a forma com que a gente tem a governança e a adaptação das APIs. De bola. E aí, Josmar? Cara, ter um API Manager é extremamente importante, né? Ainda mais quando o foco do teu negócio não tem a ver com, em si, teu ferramental e um gestor de API, né? Então, para nós, desde a parte de segurança, de autenticação e autorização, toda a parte, por exemplo, a gente usa bastante lá no banco a parte de whitelist, de IP. Então, se você é um cara que, por mais que você tiver credencial, se também não tiver dentro de uma whitelist, você não vai conseguir conectar. Acho que tem toda a parte de analytics também, que é bem interessante em tempo real. A gente tem alguns dados extremamente importantes para a gente gerar insights. A gente tem também... Acho que todos os dashes que a gente gera no Kibana ali dentro da Sensidia é muito importante para nos mostrar a saúde e o que está acontecendo naquele momento no nosso parque de APIs. Eu sei que assim tem ferramentas inúmeras, inclusive de APM, a gente tem as nossas dentro de casa. Acho que não se limita só ao API Manager, mas o API Manager é a porta de entrada, ou pelo menos o primeiro pontapé para você conseguir gerir de forma melhor a tua API, né? Então, apesar de a gente ter ferramenta de APM, o ponto de entrada de análise começa no login, começa na parte do Kibana ali, vendo os dashes, porque que talvez uma API está começando a engasgar, e às vezes o problema não está ali na Sensidia, o problema talvez está na Amazon, que está num momento de instabilidade, ou às vezes está dentro de casa, mas assim, o API Manager é a sua porta de entrada para você começar a ter uma governança, toda uma gestão sobre o seu parque de APIs. E com governança de API você consegue fazer reaproveitamento, você pode ter um portal desenvolvedor, são coisas que ajudam bastante, aceleram bastante na entrega, ajudam bastante no dia a dia. A gente diminui algumas dificuldades ou até mesmo multiplicação e reuso das APIs, então assim, é extremamente importante. Para nós tem sido muito satisfatório ter um API Manager. Para nós, a gente tem usado o máximo aí de Sensidia, talvez a gente também mande bastante sugestões, somos bastante participativos na resposta do NPS. De ganha-ganha. É isso, né? Uma parceria ela não pode ser unilateral, né? Ela tem que ser bilateral, tem que ser bom para ambas as partes. Acho que é igual um relacionamento, igual o seu relacionamento com esposa, filhos, amigos e por aí vai. Vai ter horas que a gente vai ter nossas DRs, mas eu acho que mais importante do que você passar por problemas é como você reage aos problemas, né? Com a própria Sensidia a gente já teve vários momentos aí de DRs, mas o importante é que a gente sentou e superou bastante desafios. Agora tem novos desafios, como todo relacionamento, um dia após o outro. Então, a gente está em assuntos críticos, a Sensidia está no front ali conosco, em assuntos estratégicos, por exemplo, o PIX Internacional, nosso Bank as a Service. Como vocês sabem, no regulatório do PIX, eu tenho 12 segundos para responder de volta a quem está requisitando, né? Então, qualquer engasgo, eu estou tendo que responder para o Banco Central, né? E o PIX Internacional, vocês estão operando aonde? Eu não vou me recordar de todos os países, mas são 4, a certeza Paraguai, Argentina, acho que não tenho certeza se é Colômbia e México, tá? Acho que até vale, fica aqui o convite a todos, vai ter um palco do Eduardo Goni da RendiPay,
apresentando sobre os meios de pagamento e sobre o Pix Internacional. Acho que vale a gente dar uma olhada lá também. Show de bola. Você falou de Early Adopter, quero ser o do Multigator ali, beleza? Só que na faixa Como também. é que é? Ah, é? Você falou de Early Adopter, né, Aham. do Sensidia. Ao invés do Copilot, quero ser Early Adopter do Multigator. Não, tem uma sugestão melhor. Depois eu te falo. Ah, beleza. Gente, vamos ver se tem perguntas aqui, só um momentinho. Múltiplos devices aqui, tem papel, celular. Cadê os teleprompt aí, Rossato? Aqui tem uma IA aqui que... Eu acho que eu esqueci de falar, né, que tem as meninas tinham me falado aqui, fala, tem que falar que tem um QR Code para a galera mandar pergunta aqui, mas tá escrito ali, né? Deixa eu dar um update aqui só. Quem quiser ir mandando aqui, a gente tem mais alguns minutinhos aqui também, tá? Beleza. Bom, em relação ao parque de APIs, ele não é estático, né? Ele é constante, tem algumas que estão já bem desenhadas, etc., mas tem uma evolução, tem algumas que também são legadas e que, eventualmente, elas impactam ali na experiência do usuário. Como é que vocês tratam as questões das APIs, vamos dizer assim, chamadas de legadas? Ou que está numa outra plataforma, ou não está gerenciada por um API Management? Como que é esse ciclo de evolução aí das APIs? No BMG, a gente tem adotado bastante essa estratégia de Legacy Wrap, que é tentar colocar o nosso legado, o nosso core bancário, né? Não gosto de falar muito dessa questão de legado. Acho que, como foi falado no Keynote, né? Às vezes são os produtos que mais geram rentabilidade para o banco, né? Então, está na jornada dele ali. Então, para a gente conseguir trazer uma experiência mais fluida nesses serviços que são otimizados para cada experiência e, ao mesmo tempo, fazer essa integração com o nosso legado, né? Então, a estratégia que a gente tem adotado, que eu acho que é uma estratégia super interessante, até pela adoção de microserviços e tudo, foi essa de Legacy Wrapper, né? De tentar isolar as funcionalidades que eles têm e publicar as novas funcionalidades, serviços mais recentes, olhando muito mais a jornada e eficiência. Então, essa estratégia que a gente tem adotado no BMG. Show. Josmar, ao invés de fazer a mesma pergunta, vou fazer outra aqui para você. Como é que a IA, as APIs e a IA pode ajudar na prevenção de fraudes no contexto de bancos aí? Tem uma possibilidade grande aí, certamente. Né? Cara, tem uma possibilidade grande, a gente já explora. Acho que fica também outro ponto de atenção aqui, ou sugestão, né? A gente tem bastante parceiros ligados ao tema, porque às vezes a gente não tem todo o conhecimento do que a gente pode explorar como possíveis fraudes, né? Mas como a API em tempo real ela pode ir coletando dados e enviando para análise, a gente tem ferramentas que conseguem coletar e gerar uma identidade digital de quem está transacionando, né? Com isso, esses dados são enviados via API. Acho que o importante é que a API ela dá essa oportunidade. A transação está passando por um canal, isso não significa que ela não pode ramificar. Então, nesse meio tempo, dependendo da transação, pode averiguar um monte de coisas, né? E batendo na API das ferramentas responsáveis para analisar se pode ser uma fraude ou não, ela pode pendenciar a transação, né? Então, fica uma sugestão, enfim, para os que não utilizam, mesmo que não for do ramo financeiro, mas é bem interessante porque é um rio que escoa, mas tem as suas ramificações, né? Você pode mandar a mesma transação, pode ser analisada. Assim como a gente colhe e minera dados para gerar insights de produtos, isso pode ocorrer também com a parte de fraude, né? Então, às vezes, por exemplo, uma discussão que a gente está lá internamente, né? Às vezes, a nossa esteira, ela apita falando que tem um problema no CPF e no CNPJ, mas você precisa identificar se é um fraudador ou é uma vítima. Então, isso também na ferramenta de fraude, ela diz para nós muito rapidamente. Então, quando está ocorrendo a análise, ela já diz em alguns segundos se aquele cara é vítima ou fraudador, porque se for vítima, cai para uma área para analisar, mas assim, para ver se realmente é a vítima, né? De novo, algum fraudador, né, tentando utilizar o CPF ou o CNPJ da vítima. Né? Bom.
O Jadson, tem uma pergunta aqui que fala sobre como entregar uma boa experiência B2C em celulares antigos, né? Porque tem muita gente que está com celular de versão antiga para acessar ali. Como que lida com isso na prática? Se eu soubesse a resposta a essa pergunta, a gente estava já voando. Não, mas assim, é uma pergunta super interessante, porque assim, uma das jornadas que a gente mais tem visto é a de trazer um onboard super bem detalhado para que seja fluido essa integração, né? Então, acho que a experiência do usuário tem que ser única em todos os lugares, né? Então, a transformação digital é um ponto-chave de você entender ali qual que é a dor que aquele parceiro final está passando, para poder entregar o melhor para ele, né? Show de bola. E uma última pergunta aqui que a gente está encerrando. Troubleshooting apoiado por ferramentas SenCidia. Pode ser você, Jadson, ou Josmar também, né? Ou os dois. Apoiado pela ferramenta SenCidia como respostas às APIs, status de erros, payloads, né? Essa coisa toda que você até comentou sobre as telemetrias ali, que é um complemento, toda a parte do Analytics, né? Quer falar um pouquinho aí, Jadson, Josmar? A gente tem feito bastante, não customização, mas integrações com a SenCidia para poder internalizar e entender as métricas. A SenCidia tem se atualizado bastante com relação à questão de OpenTelemetry, né? Fornecer mais dados sobre o consumo e a utilização daquelas APIs. Então, acho que isso é um papel-chave que faça com que você tenha mais informações e consiga correlacionar aquela jornada, né? De ter o trace, de ter o tracking, de ter uma session ID para entender a experiência daquele usuário, fazer, às vezes, integrado à ferramenta de APM, um session replay para poder entender qual foi a jornada do cliente dentro do app, ou seja, se eu mudei a cor de um botão, aquilo ali teve um impacto maior ou não, se eu criei uma API, uma versão nova da API, com uma maior latência, se isso está tendo, de fato, um impacto para o cliente final. Então, a gente tem tentado entender bastante as métricas que existem na SenCidia e tentar atualizar para que a gente consiga unir as forças dessas informações provenientes hoje pelo Gateway, pelas informações que a gente publica através das integrações das APIs, com a parte de monitoramento, observabilidade, porque eu acho que, quando a gente entra nessa seara, a gente está olhando não só a experiência de infraestrutura, engenharia, né, mas a experiência do cliente. Então, você tem que trazer as métricas de negócio, se aquilo está dando resultado, que, às vezes, muitos desses insumos estão vindo pelo próprio gerenciador de API ou pela plataforma, com relação a também as métricas de disponibilidade, latência. Então, a gente tem tateado bastante como consumir, como juntar essas informações, né? Seja pelo Correlation ID, que hoje existe na SenCidia. Então, é essa jornada que a gente tem fazendo lá dentro. Bom. Josmar, você é usuário assíduo lá do manager para ver os logs lá e ver toda essa parte, ou não? Deixa com a turma aí. Não, o usuário assíduo é o Daniel, que está ali na primeira fileira. Daniel, quer subir aí para dar seu depoimento, Daniel? Mas acho que uma coisa importante para fazer no link com a plenária do Kleber e do Marcílio, falando sobre um PO API Tech, né? É importante porque, por exemplo, todas essas métricas que a gente resgata dentro da ferramenta da SenCidia, só vai fazer sentido para quem sabe analisar. Então, se está vindo uma informação no payload, está vindo um retorno de erro, só que é um erro de negócio ou é um erro de tecnologia, né? Então, para analisar, e aí ele comentou, Jadson, sobre ferramentas de APM, né? O Session Replay dessas ferramentas de APM é sensacional. Eu acho que o APM começa com as ferramentas da SenCidia ali no front do API Manager, mas tem toda uma continuidade para você ser mais assertivo e mais rápido, né? Uma outra coisa também, falando ainda de dados e ainda falando dentro ali do front do API Manager, a gente teve uma discussão que começou, acho que o ano retrasado, estendeu o ano passado, que aí nasceu o Data Streaming, que é um produto de vocês para a gente capturar os payloads e passar para outros lugares, né? Cara, isso aí foi uma discussão longa, a gente teve bastante idas e vindas, bastante DRs, mas enfim, tudo porque a gente precisava acessar o coração do que está passando ali, que é o payload, e tentar entender e guardar em algum lugar para um período maior, né?
Por questões regulatórias, muitas vezes, né? Que lá serve como de auditoria depois, caso entre algum questionamento, é aquele canal de entrada com parceiro, né? Exato. E aí, assim, como tem todo um limite ligado a tempo versus o espaço que está usando de armazenagem, então era muito importante, por exemplo, esse próprio data streaming para a gente conseguir baixar o payload e manter por um período maior em algum outro lugar e continuar fazendo análises, né? Até mesmo, por exemplo, pelo fato da gente ter hoje algumas métricas de BI ligada ao que passa pelo canal, às vezes a gente precisa fazer todo um backtest. Então, como é que eu vou fazer backtest sem poder baixar as informações e fazer uma análise, né? Tem erros ou tem um período específico, um volume específico, sabe, início, fim de mês, né? Então você precisa desses payloads para conseguir fazer análise. Então a gente usa o log, a gente usa o Metrics, a gente está usando, como eu comentei, o Kibana, a gente tem a APM lá dentro, a gente tem especificamente o Dynatrace, mas, cara, Datadog, New Relic, enfim, não tem todas essas ferramentas que você consegue estender e melhorar e agilizar toda a tua análise, teu troubleshoot. Show de bola. Bom, a gente tem uma pancada de perguntas aqui. Daria para a gente fazer só o painel com as perguntas, foi show de bola. Mas a gente vai ter que... Chegou nos finalmente aqui, eu não sei se vocês vão estar disponíveis aqui para um cantinho aqui, caso alguém queira tirar mais alguma dúvida. Mas são perguntas bem legais, e aí, infelizmente, a gente vai poder passar por elas. Eu agradeço enormemente, Josmar, Jadson, aí pelo compartilhamento aí da história de vocês, dos dois bancos que, cara, a gente tem muito carinho em ter vocês como clientes aqui, estão evoluindo, e isso demonstra também o quanto vocês levam a sério a experiência dos clientes, né? Seja o B2C ou o B2B, né? Ou até mesmo os parceiros, os times de futebol, que vocês têm também uma parceria muito forte, né? Então, gente, agradeço aí, obrigado, Josmar e Jadson. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Sim.